Oi, gente! Hoje sou eu, a Karine, que estou aqui com vocês, uma pessoa diferente da Camila. Mas a gente vai dar continuidade no que começamos falando lá na semana passada sobre evangelismo. Se você não assistiu, dá uma olhada aqui no link e você pode assistir. Tá muito legal, tá muito bacana o conteúdo. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que foi falado, que é como evangelizar. A Camila já começou falando sobre o testemunhar, né, do que é o evangelho. Depois nós continuamos falando do porquê nós devemos evangelizar. E agora nós vamos falar de como nós devemos evangelizar. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração, entregando esse momento a Cristo. Pai, te agradeço por mais uma oportunidade de nós estarmos reunidos, Senhor Deus, para aprender mais de Ti, aprender mais do que o Teu Espírito quer nos ensinar. Que o Senhor possa me ajudar nesse momento, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar me ajudando, Senhor Deus, a mostrar, Senhor Deus, para as pessoas aquilo que elas têm dúvidas, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Teu Espírito anseia mostrar para elas. Te entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, antes da gente começar a falar dos pontos principais, a gente vai dar uma lida lá na Bíblia. Então, abre a sua Bíblia, seu smartphone, que você desejar. A nossa base da aula de hoje é Mateus 28, 19 ao 20. Também é um texto muito conhecido quando se trata de evangelismo. Com certeza você já viu esse texto em algum lugar, alguma pregação. Então diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto é a base de toda a nossa aula, porque ele diz como que nós devemos evangelizar. Afinal, foi o próprio Cristo que falou isso. Antes dele subir aos céus, ele deixou esse mandamento, né, essa ordenança e também essa instrução para que os discípulos e nós também, que somos discípulos dele, pudéssemos seguir. O primeiro ponto diz sobre o evangelho. O primeiro ponto de evangelizar é que esse evangelho ele deve ser um estilo de vida. O evangelismo, na verdade, a gente precisa levar para a nossa própria vida como um estilo de vida. Nós precisamos testemunhar e criar oportunidades para falar de Cristo. Seja no nosso trabalho, seja na rua, seja onde for. Nosso coração ele pulsa por Cristo, então nós precisamos criar oportunidades. Oswald Smith diz que a luz que ilumina longe é a que também ilumina muito bem por perto. Acontece muitas das vezes é que a gente às vezes pensa que precisamos inscrever em programas missionários, ir para a África, ir para a Europa, ir para esses países que na nossa visão são os que mais precisam. E não que isso seja uma verdade, não que isso não seja uma verdade, porque a gente sabe que todos precisam ouvir a palavra de Cristo, mas às vezes a gente esquece de quem está pertinho da gente precisa também ser alcançado pela salvação de Deus. Então, essa mesma luz que ilumina de longe, ela também ilumina de perto. E nós somos a luz de Cristo. Nós precisamos fazer diferença onde nós estamos. Por isso que o evangelismo ele precisa e deve ser um estilo de vida. O evangelismo, na verdade, ele não pode se tornar um evento da sua igreja. Um evento, por exemplo, da nossa igreja. Ah, não, porque tem ação no dia tal, então eu preciso estar lá. Não, claro que você precisa estar porque você vai estar com a sua igreja. Mas você precisa também testemunhar onde você estiver. É como se na quarentena nós não tivéssemos mais evangelizado, porque a gente não podia mais sair pra rua, a gente não podia mais fazer eventos evangelísticos. Mas o evangelismo, ele tem que ser um estilo de vida. Ele flui de dentro para fora. E ele pulsa aquilo que está dentro de você. O segundo destaque desse versículo é que nós devemos criar um relacionamento com quem queremos levar o evangelho. Porque aqui Jesus diz para ensinar aquilo que ele ordenou. E como que a gente aprende de Cristo? É seguindo os mesmos passos que ele fez. Assim como nós falamos na aula anterior, nós somos os discípulos de Cristo. E Jesus, quando ele evangelizava, né, quando ele falava do evangelho do reino, o evangelho da salvação, ele sempre estava no meio das pessoas. Ele tocava nas pessoas, ele fazia questão de estar perto delas. Por que Jesus fazia questão de estar perto? Porque é só de perto que você consegue conhecer a realidade daquela pessoa.
Não adianta eu dizer para uma pessoa que nunca passou fome na vida que Jesus é o pão da vida. Às vezes para ela isso não vai fazer nenhum sentido. Ou que em Jesus somos mais que vencedores se ela nunca teve uma perda na vida, por exemplo. Então nós precisamos levar criar um relacionamento com essa pessoa e entender qual é a verdadeira necessidade dela. Porque quando nós aproximamos dela, a gente cria aquela empatia e nós entendemos quais são os principais questionamentos da sua vida. Albert Schweitzer diz que existem necessidades básicas que são identidade, liberdade, produtividade e serenidade. Como que você vai entender se aquela pessoa tem problema de identidade, se ela tem problema de entender o que é liberdade, se você não está próximo dela? E venhamos e convenhamos também, né, gente? Como que a gente vai dizer que ama alguém se a gente nem conhece essa pessoa, se a gente não tem um relacionamento com ela? Então, nós precisamos criar relacionamento e entender a partir desse relacionamento quais são as principais dúvidas e questões de conflitos que aquela pessoa tem internamente. E à luz da palavra de Deus, nós vamos responder esses questionamentos para a sua vida. E à luz da palavra de Deus, nós vamos estar levando o evangelho para essa pessoa. E o terceiro, e claro que isso, gente, não é uma coisa limitada. Aqui a gente separou pontos principais, mas não são os únicos, porque se você ler a Bíblia, você vai encontrar N maneiras de evangelizar com o próprio Cristo, com discípulos. E também até no Antigo Testamento você encontra pessoas que eram sedentas por Deus e falava dele. Mas aqui, no terceiro ponto, vamos colocar como um testemunho pessoal. Não existe testemunho mais eficaz do que você contar o que Cristo fez na sua vida. Como que você era antes dele, o que você se tornou por causa dele. Então, você contando a sua própria história, o que Deus fez, o que Ele transformou na sua vida, você com certeza vai impactar aquela pessoa que você está evangelizando, que você está conversando. Simplesmente porque é algo que só você sabe como que você era antes. Só você entende suas dores, só você entende como que você era sem luz e sem vida quando não tinha Cristo. E quando você entendeu o peso do pecado que existia em você e você se arrependeu, só você sabe. Então, através do seu próprio testemunho de vida, você pode levar a luz de Cristo para as pessoas. Foi assim com os discípulos, eles testemunhavam aquilo que aconteceu com eles, o que eles viram. E Pedro, quando foi preso, ele disse como que podemos deixar de testemunhar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos? Eles estavam com o próprio Cristo, eles não podiam negar aquilo que eles viveram. Então, assim como os discípulos, o nosso papel é fazer aquilo que aconteceu conosco. Só para vocês terem uma noção, talvez muitas pessoas não saibam, quando aconteceu a expansão da igreja, né, quando Paulo estava evangelizando, quando os discípulos estavam evangelizando, não existia o Novo Testamento. Então, tudo que eles levavam era a vida deles, a transformação deles com Cristo. Eles levavam a própria vida deles como um testemunho pessoal. Então, que você utilize a sua vida. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um expert da Bíblia. Você só precisa contar a história de que Cristo fez na sua vida. E com certeza você vai impactar muitas pessoas através do seu testemunho. E para terminar essa aula, a gente vai orar, mas continua aí porque a gente tem uma surpresa muito legal para você. Pai, muito obrigada por este momento, que através de tudo aquilo que nós aprendemos, o seu amor, ó Pai, a sua misericórdia por nossas vidas, Senhor Deus, nós possamos alcançar outras pessoas, ó Pai. Utiliza, Senhor Deus, a nossa mente, ó Pai, nos dê criatividade com o Teu Espírito Santo, nos capacite, Senhor Deus, para levar o Teu Evangelho, seja aqui, Senhor Deus, onde nós estamos, seja em outro país, outra cidade, Senhor Deus, que nós possamos ser usados por Ti para levar o Teu Evangelho, a Tua salvação e a pregação do arrependimento, Senhor Deus. Muito obrigada pela Tua cruz, muito obrigada pelo Teu perdão, muito obrigada porque nós não merecemos nada disso, Senhor Deus, mas o Senhor se fez pecado por nós. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Já que você ficou até o final, a gente tem uma surpresa para vocês e vamos contar aqui testemunhos reais de pessoas que são da nossa igreja e como Cristo impactou a vida delas. Que bom participar e contribuir para o seu crescimento nessa área de nossa igreja. Primeira pergunta: como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Aquelas palavras que a gente fala e a gente acha que é jargão são uma pura realidade. Era uma vida sem contentamento, uma vida vazia,
uma vida sem perspectiva de futuro, onde parecia que nada que eu fazia trazia prazer ou satisfação pessoal. E aí a gente preenche essas lacunas com muito churrasco, muita cerveja, talvez um time de futebol. A gente participava das festas da família, a gente procurava sempre no final de semana se alegrar com uma geladinha, ir na casa de um amigo, participar daquelas rodas sociais onde tem música, diversão, piada. E no final do dia, sempre a mesma coisa, uma tristeza profunda, que as pessoas chamam de ressaca, uma vergonha por não saber o que tinha feito no dia anterior, também chamam de ressaca, mas a falta de contentamento era muito forte na minha vida. Sempre me faltava algo. Por mais dedicado que eu fosse na minha profissão, sempre primeiro colocado nos meus cursos, um excelente profissional, na minha família era um bom garoto, era aquele menino que todo mundo queria ser amigo, era legal, mas sempre me faltava alguma coisa. Achava-se um bom marido, achava que eu era um bom pai, mas sempre olhava para os meus filhos e para minha esposa pensando que faltava alguma coisa. E aí, quando a gente diz que essa coisa é Jesus, as pessoas não acreditam, mas só quem experimenta o novo nascimento pode comprovar. Como é que foi minha conversão? A bordo de um navio da Marinha do Brasil, debaixo da linha d'água, ou seja, abaixo do nível do mar, e ali naquele dia juntou todos esses sentimentos, fortalecido por uma grande decepção que eu tive dentro do próprio navio, por causa de bebida, por causa de uma vida dissoluta. Eu resolvi entregar a minha vida para Jesus. E detalhe, não houve apelo, porque eu disse em uma oportunidade anterior que se eu quisesse ser crente, eu é quem iria. E Deus cobrou isso de mim. Naquele culto onde não houve apelo, eu parei o culto antes de terminar e disse, por favor, não pode parar o culto agora, porque eu preciso me entregar para Jesus. E assim eu fiz, caí chorando naquele lugar. Eu era um militar antigo, né? Na frente de subalternos, subordinados, e eu desci ali de joelhos como um trapo velho. E graças a Deus, Deus me restaurou, me trouxe alegria, contentamento. E como é que é a minha vida hoje? Uma vida que tem sentido, uma vida que tem propósito. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu fui, eu sei quem eu sou e, acima de tudo, eu sei para onde eu vou, e com isso tentar levar mais pessoas para esse caminho, a minha família, os meus filhos, meus parentes, os meus amigos, a igreja que Deus me deu como um privilégio de pastoreá-la, porque realmente Ele é o pastor, eu estou apenas aqui replicando o que Ele quer. Então, como é que é a minha vida hoje? Contente. Diversidades, lutas, problemas, enfermidade, falta de dinheiro, falta de amor, tudo isso acontece, mas uma coisa a gente tem, a certeza que Jesus Cristo nos guia e nos enche do seu verdadeiro amor. E aí há futuro, há propósito, há sentido para tudo. Tudo se encaixa e tudo é perfeito, porque o perfeito habita em nós. Deus abençoe. Bom dia, pessoal. Então, a minha vida antes de conhecer Jesus foi uma vida parecida com muitos de que ainda não aceitaram Jesus, né, que não têm um conhecimento. Eu morei sozinho dos meus 15 aos 17 anos, então nessa época foi a época que eu virava a noite na rua, bebendo, amizades que só levavam para esse tipo de ambiente, praticamente todo dia festa. E ali, nos 17 anos ali, eu conheci a Ellen, né? Na época eu conheci a Ellen e a gente começou a namorar. E no primeiro dia, quando a gente começou a namorar, eu prometi a ela que eu ia mudar de vida, que eu ia frequentar a igreja com ela e tal. E dias depois eu já marquei um domingo da gente ir pegar ela pra gente ir pra igreja. E a minha conversão foi meio que diferente. Um dia de domingo, um dia que a gente marcou para ir para a igreja, foi uma despedida de solteiro de um amigo meu na minha casa. E nesse dia, churrasco, a gente passamos o dia todo bebendo no churrasco.
E lá para as 6 e pouca, eu fui buscar a Ellen, o dia todo bebendo, não estava bem, já estava meio bêbado. E chegando na igreja, a gente sentava lá em cima na escadaria, na Bíblia de Trindade. Quando começou o culto, o pastor, quando no final a gente já perguntou quem queria aceitar Jesus, e eu já estava lá embaixo, já ajoelhado lá chorando. E assim foi minha conversão. E desde aquele dia minha vida mudou, né? Graças a Deus, eu tenho certeza que minha vida seria totalmente diferente se eu não tivesse tomado aquela atitude, né? Dado aquele passo de fé. E seria totalmente diferente, tenho certeza. Tenho certeza que às vezes eu nem estaria aqui. Mas eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade de ter me dado essa oportunidade de hoje servir a Ele. Então, hoje tenho uma família abençoada, que me ama, que é tudo para mim. Então, o que eu posso dizer para os irmãos é que vale a pena, vale muito a pena. Um abraço. Olá, eu venho nesse momento contar um pouquinho do meu testemunho, né, de como que foi conhecer a Jesus, como foi a minha conversão e como é a minha vida hoje. Eu não tenho muitas lembranças, né, antes de aceitar a Jesus, porque eu conheci a Jesus muito pequena. Eu fui levada para a igreja por pessoas que eram conhecidas da minha família, amigos. E eu fui levada para a igreja muito pequena, eu não sei nem com que idade. Até porque as minhas irmãs também eram cristãs e eu as acompanhava. Então, eu fui desde muito cedo participando de cantatas, de ensaios, de coralzinho de crianças, participando das escolas bíblicas. Então, eu tenho dificuldade de marcar uma data exata para minha conversão. Só que tem uma data para mim que é muito especial, que foi aos 11 anos, quando eu decidi me batizar, que eu entendi minha condição de pecadora, eu entendi que a minha vida, eu precisava de Jesus todos os dias, precisava de Jesus como realmente assim, um ar que eu respiro. Foi muito emocionante, foi quando eu senti assim, o meu coração totalmente entregue a Ele, eu me senti muito feliz. Eu decidi, né, me batizar na igreja onde eu já frequentava e foi muito especial para mim esse momento. E eu digo que ter conhecido Jesus tão cedo foi tão importante para mim porque eu aprendi a amar a Deus, eu aprendi a ter temor a Deus e isso evitou tantas coisas na minha vida. Como, por exemplo, na adolescência e ainda mais jovem, né, com tantos amigos, tantas oportunidades de, por exemplo, experimentar bebida, drogas, isso nunca me chamou atenção. Pelo contrário, eu sempre pensava em Deus, eu sempre tinha aquele temor no meu coração de que aquilo não era para mim, que a vida com Jesus, ela preenche todo esse vazio, sabe? E por tantas dificuldades que a gente vai passando ao longo da nossa vida, tive minhas dificuldades na minha infância, na minha adolescência, e passar por todas elas com Jesus foi muito importante para mim. Então esse é o meu testemunho. Jesus, ele vem na minha vida preencher um vazio, que eu tenho certeza que eu nasci com esse vazio, mas que ele foi preenchendo todos os espaços e hoje eu continuo caminhando com ele, quero caminhar, né, por toda a minha vida e entendendo que mesmo diante de lutas, mesmo diante de dificuldades, porque vão sempre existir, eu tenho um Deus que é maior do que tudo isso. Eu tenho um Deus que me leva para uma vida totalmente diferente desse mundo. Realmente o plano inicial dele para a humanidade, que é para uma vida eterna. E o tempo que viver aqui nessa terra, o Senhor deseja que eu viva com Ele, eu desenvolva um relacionamento com Ele. Então é isso que eu desejo para você, se você ainda não conhece Jesus, né, e compartilhar um pouquinho também do meu testemunho. E como que é importante, né? Eu queria no final desse vídeo aqui agora ressaltar para você a importância de nós evangelizarmos as nossas crianças,
porque eu fui alcançada através do evangelismo e hoje eu posso caminhar, né, ter minha vida aí pautada na palavra de Deus, caminhando com Jesus. Isso me livrou de muitas coisas, eu tenho certeza disso. E existem estatísticas, né, que uma criança, quando ela entrega a sua vida para Jesus, é muito difícil ela sair do caminho. Realmente ali é uma vida dedicada a Deus. Então que a gente nasça esse amor também no nosso coração de evangelizar as crianças, de mesmo tão pequenininhos, né? A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, e isso não exclui as crianças. Que a gente fale do amor de Deus para as crianças também, com seus coraçõezinhos tão puros e sinceros, né? Aceitando a Jesus. A gente está abençoando uma vida. É mais uma pessoa conectada com o nosso Salvador, o nosso Criador, que é Jesus. Deus te abençoe, que essa aula possa ter edificado a tua vida. Tá? Um grande abraço.